Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Ponto Ponto batido. Batido, onde a realidade acontece sempre depois do expediente, né, Jax? Pois é, Kleber. Sempre depois do expediente a gente dá um pulinho aqui, dá uma desaluviada, né, nas ideias. E o que a gente vai falar hoje, Kleber? A gente vai falar de muita coisa. Eu só esqueci o título do podcast, que eu não vou mentir pra você. É tanta coisa na cabeça que eu esqueci o título. Eu sei o E- que eu tenho que fazer, mas. Então eu vou te lembrar, porque eu acho que Ah, talvez isso que esteja faltando para você, meu amigo. acho que Hoje a sim. gente vai falar sobre como os líderes se acalmam, né? Ah, eu não tô nada calmo. Não tá nada calmo, Kleber. Então, Kleber, já que eu já falei o tema, já vou iniciar Ah, com um pé na porta, mas com carinho, né? De certo. líder para líder, como é que Ah, tá seu dia de verdade, assim, Kleber? Não com aquele tudo bem automático. de líder pra líder, como tá meu dia pra lá do automático do tudo bem? Cara, tá um caos. Simplesmente caótico. Caótico no sentido de que tô trabalhando em algo que ao mesmo tempo que eu tô trabalhando eu tô aprendendo. Então tá bem divertido, mas que bom que eu tenho a oportunidade de conseguir aprender enquanto faço e espaço para errar, né? Mas eu digo caótico porque eu me sinto e eu me cobro é, no que eu preciso entregar. E eu sei que eu tenho uma capacidade de entrega boa. Então eu tô nesse momento de curva de aprendizado, enquanto ainda não consigo entregar. Essas entregas estão saindo, mas eu gostaria de entregar mais, sabe? Você pode ver um episódio, um podcast ótimo, que chama Ponto Batido, sobre síndrome do impostor. Já curte, comenta, compartilha. Mas eu entendo, Kleber. Eu também estou num momento assim de que a gente já conversou aqui, transição de equipe, e ainda estou também nesse caos de tentar entender e de entender a parte técnica desse novo time, né? Eu também tenho uma empresa fora do meu trabalho, do meu CLT, então também sou PJ. E também a PJ tá pegando fogo e essa virada de chave de CLT, PJ, CLT, PJ exige uma carga cognitiva muito grande aqui de Ah, mim, né? imagino. Mas tá um caos, mas a gente tá aqui, né? Depois do ponto batido, né, Kleber? Também. Vivos e fortes. Que Sim. bom. Oh, tô olhando aqui se a gente tá ao vivo nas plataformas. Tô conferindo, parece que tá tudo funcionando. Só mais uma checagem, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Faz ao Vamos que vivo. vamos. Quem sabe faz ao vivo. Mas Jax, deixa eu te perguntar, cara. Você Hum, tem, né, muitas atividades, seja dentro do seu trabalho, né, ou dentro do seu outro trabalho. Mas qual foi o momento de hoje ou dessa semana que você teve hum. que respirar fundo e contar até 10 para não deixar a pressão ou a autocobrança, é, Pegar, né? O enfim, bicho pegar. deixar o bicho pegar? Assim, a- o, o excesso de demandas e de reuniões em um momento nessa semana, se eu não me engano, foi na quarta-feira, mais no final do dia, vulgo ontem, né? Eu tive três reuniões, uma seguida da outra. Sabe aquela que você não consegue levantar para ir no banheiro? Porque uma termina atrasada, a outra já está começando, então você está falando que está saindo de uma, Aham. pedindo desculpa que está chegando atrasado na outra, e são Eita. temas muito diferentes, né? Então, Aham. entre uma e outra, na terceira, da primeira para a segunda, eu não consegui fazer nada, da segunda para a terceira, eu precisei, foi esse mesmo caos, tipo, uma acabando atrasadinha e eu pedindo desculpa para entrar na outra, só que eu tive que entrar Nossa. na outra, falar assim, galera, um minuto. Aí fui, tomei um golão d'água, sabe? Dei uma Aham. respirada funda, dei um vamos que vamos, e foi, mas foi um momento como esse, assim, de uma sobrecarga, não da quantidade de reuniões, mas esse encavalamento de reuniões
Aham, sabe? aham. Então isso eu Sim. tive que parar e dar uma respirada. Você teve um momento desse essa semana? Hoje. Hoje de manhã. Antes Eu do ponto tive uma. batido? Antes do ponto batido. Hoje pela manhã tive uma reunião ali bem na hora do almoço. E foi uma reunião que eu dei uma mini surtada ali, sabe? É mesmo. Foi um momento de decisão ali importante, onde eu precisava me posicionar para poder contribuir junto com o grupo Uhum, e eu tava um pouquinho frustrado com algumas coisas que não deram certo nas horas anteriores, né? uhum, Principalmente numa questão de configuração de IA, que estava fazendo uns testes e não deu certo. E eu gostaria muito que tivesse dado certo, aí veio a autocobrança e tal, e falhou. E aí não consegui render bem, né? Mas pós-almoço foi, foi para dar uma recuperada e continuar a reunião da manhã, né? Que ela continuou de tarde, uhum. já com a cabeça mais liberada. Mas hoje foi dia de dar uma acordada assim geral, sabe? Eu pensando aqui, a gente gravou o episódio, né? Eu não sei o que eu tô fazendo, né? Quando descobrem que eu não sei o que eu tô fazendo. E assim, você acha que hoje, Kleber, nas Hum, empresas e os líderes estão conseguindo ter essa abertura para falar pro outro cara, eu não sei o que fazer, de líder para líder, sem medo de falar assim, ó, isso daqui, sem ser julgado mesmo? sim. Cara, depende aí do nível de confiança que se constrói, né? Uhum, Porque, cara, o que eu vejo assim é que as pessoas, né? Eu vou até trocar o termo de líderes para as pessoas. uhum, As pessoas costumam se abrir com aquelas que têm maior afinidade, né? Então, talvez exista algum tipo de posicionamento onde a pessoa não queira demonstrar algum tipo de fraqueza ou fragilidade ou algo nesse sentido, sabe? Mas uhum. o que eu considero, né, uma certa bobagem. Mas ainda existe esse tipo de cenário onde não vou demonstrar as minhas fragilidades, as minhas inseguranças, o que eu acho que Ambiente muito não. competitivo, provavelmente, né, É, Kleber? Um ambiente que você não tem essa abertura para falar para um colega, cara, não sei o que que eu tô fazendo, me ajuda aqui, né? Eu e você, a é, gente a, direto, né, Kleber? Direto. eu curto porque é enfim, acho um ambiente seguro ali, Uhum, onde a gente trabalha e não tenho problemas em pedir ajuda, né? uhum, Então, ainda bem que se ajuda bastante. Mas deixa eu te falar, você falou hum. hoje que não conseguiu levantar nem pra tomar um café, pra ir no banheiro. Mas e aí, quando deu aquele tempo de respiro de ir pra Copa, né? Porque assim, tem um lugar na empresa que é quase um santuário para você conseguir manter a sanidade, né? E esse local geralmente é a Copa. Aquele trajeto até a máquina de café realmente salva Uhum. vidas, né? E como são os papos ali na Copa? Tipo, vamos ali pegar uma água, ou vamos ali pegar um café. Gente, Dá para dar um reset no meio no cérebro no meio da tarde? Eu ia dizer tem, no meio do cérebro no café da tarde. aconteceu dessa semana um funcionário que era da equipe anterior que eu trabalhava, sempre que ele me chamava para tomar um café, Hum, era uma, não digo uma bomba, mas era uma demanda, era uma conversa que a uma gente reunião. conseguia, mas era sobre trabalho, né? Sim, sim. Então era sempre alguma coisa, pô, tá rolando isso. E acabava sendo uma conversa mais leve, porque você tá ali tomando um cafezinho, você tá num ambiente, no escritório da Copa, né? Uhum. Como a gente tem uns colegas lá que a gente fala que é o Escritório da escritório do Copa é fulano, ótimo. sabe? Que vive na Copa. Mas isso é outro chopp. Mas aí o que que acontece? Ele sempre me chamava, a gente ia na Copa tomar um café, e era uma conversa muito produtiva, Uhum. geralmente era sobre acontecimentos do trabalho. Aí a gente trocou de equipe e tal. Essa semana ele me chamou, vamos tomar um café comigo? Falei, vamos. Sério, que legal. Aí eu cheguei lá no café, aí falei assim, e aí, diga. Aí ele falou, você não pode tomar só um café comigo, tem que ser serviço. Ele te trucou, hein? Aí eu, Deu. desculpa, não é isso. Ele, não, pô, é só um café. Agora a gente não trabalha mais junto, mas eu gosto da sua companhia para um café. Eu falei, eu fiquei todo feliz, sabe? Coisa
Fiquei todo feliz, eu me senti muito querido, assim, sabe? Falei, que bom, legal, vamos lá. E tomamos café, falamos amenidades, sabe? Então, assim, pra mim o cafezinho tem essas duas funções de dar um reset, né? Aham. E às vezes você tá no embalo, porque às vezes também você tá conversando de um tema e chegou outras pessoas interessadas, outros stakeholders na Copa, e você Ah, acaba agilizando alguma coisa ali, sabe? começa um contato, Você dizer, começa o ah, e contato, né, tal, Kleber? A gente faz muito isso, né? aí Começa o contato ali na Copa e tal. fulano de tal tá na Copa, vamos lá. Fulano de tal tá na Copa, bora lá, Kleber. Mas a Copa é o networking informal, sabe? Aham, aham. Você também É, acha, Kleber? eu tô aprendendo, né? Porque eu não tomo café, né? Eu tenho Não, esse. mas a gente vai tomar água junto, vamos combinar. A minha desculpa é a água. Vamos ali Vamos lá pegar encher a água. garrafa, né? Aí você pega a garrafa super pequena, às vezes ela vai cheia, né? Mas Uhum. disfarce, ninguém sabe disso. Opa! E, Mas e você assim, acha, ah, Kleber, que as soluções criativas também saem de conversas na Copa? eu acho que solução criativa sai quando você tá com a mente desfocada, viajando assim, aí vem um estralo, Uhum. seja na Copa, antes de ir trabalhar, no trânsito, Uhum. no chuveiro, ou seja, né, o cérebro trabalhando ali nos momentos onde deveria estar descansando, ou o famoso ócio criativo, né? O famoso osso criativo que a gente fala há tanto tempo, né? Aí, Kleber, Sim. já nessa toada de conversar com as pessoas dentro da Copa, é, você tem alguma técnica ou faz alguma coisa nos seus times, nos times que você lidera, com as pessoas que você lidera, para ter momento de descontração real, sem parecer uma reunião? Sim, eu O que que você sugere aí pra gente, pra quem tá assistindo? geralmente eu tenho a reunião board game. Que massa! Como é que você Então faz tem, isso? então tem alguns jogos aqui, né, que são curtinhos, pequenos, que são legais para levantar algum tipo de discussão, debate, né? Tem desde Escape Room, Uhum. que é um joguinho, um board game de Escape Room, até um jogo de comunicação onde é proibido falar, né, e tem que Ah, atingir um objetivo. Esses são joguinhos rápidos onde serve para levantar a discussão, debate sobre algum tema específico. Um que eu não cheguei a utilizar, mas que ele estava pronto para ser utilizado, é um jogo de cartinhas, onde o objetivo é montar um pedido para uma fila de monstros. Tem que ah, montar um hambúrguer, o nome dele é Fast Food Fear, é, onde tem uma fila de clientes monstros que estão ali esperando o seu fast food. E aí cada jogador tem um conjunto de cartas e tem uma ampulheta que tem, em tempo real tem que montar o pedido, e cada dos jogadores está com um pedaço do pedido ou está dentro da pilha de cartas. Então é um desespero porque a ampulheta tá contando, e é muito legal fazer esses momentos de mini estresse para é. conversar, né, sobre planejamento, sobre como tomar decisões sob pressão e por aí vai. Eu fazia no meu time antigo uma dessas reuniões também. Ah, Aí a gente começou, numa reunião, a gente criou uma playlist no Spotify que todo mundo colocava as músicas, sabe? Pra gente conhecer o gosto eita, musical de cada um. Gente, foi de Molejo a Madre Deus, sabe? As músicas muito legal. Aí a gente fazia, aí Madre outra a Deus gente é fez ótimo. indicação de seriados e de filmes. Então a gente foi fazendo isso conhecendo melhor, sabe? Também foi interessante que você tá trabalhando todo dia com aquelas pessoas e bobagem não é, mas você não sabe que música que ela escuta. Sim. Você não conhece o gosto musical. Aí a gente descobriu, a gente fez uma de segredos ocultos. A gente descobriu que um dos nossos colegas, segredos ocultos é ótimo, né? É, a gente descobriu que um colega era jogador de futebol, que o outro Ó, tinha cantado numa banda de pagode, eita. sabe?
Então a gente foi descobrindo algumas coisas assim que no dia a dia corporativo ali você não fala, não comenta, sabe? Então foi bem interessante assim essa dinâmica que a gente fez e era toda semana, meia horinha. E acabou que teve algumas que eram essas de filmes, músicas, que a gente passava mais de meia hora lá e era divertido, era bem descontração mesmo, sabe? E servia Que como legal. reset, tanto para as pessoas quanto para mim como líder, sabe? Aham. Então é assim, né? Qual seria esse limite entre ser gestor que direciona a equipe e ser apenas mais um membro do time rindo de uma piada no meio da tarde, né? Ah, Precisa ter limite? não. Mas eu acredito que tem hora para É, tudo, o né? limite existe, né? Ele tá ali implícito, né? Uhum. E é difícil balancear isso, mas com o tempo, com a prática, e conhecendo o seu time, conhecendo os limites das pessoas, acho que vai, sabe? Bem Sim, legal, bem legal. sim, sim, sim. E, né, o dia acaba, a gente bate o ponto e, né, querendo ou não, coincidentemente, a gente está aqui gravando um podcast, tentando fazer ao vivo aqui. Eu acho que algumas plataformas deram erro, mas você vai conseguir ouvir aí depois, dentro das nossas plataformas. Acesse nosso site, se inscreve, compartilha para todo mundo. E a gente Como está é que aqui eu falei? gravando. Calma, que eu compartilha. Hoje eu não dei conta de falar, gente, Hoje no eu não nosso. consegui gravar, foi. Gente, eu não dei conta de falar. Curte, compartilha e comenta. Nossa, eu fiz um. Mas desculpa, Kleber, continue, te Não, interrompi. tranquilo, O não, seu que é raciocínio. isso. E sentar aí e gravar o podcast aqui, Jax, sobre liderança depois do ponto batido. Isso funciona pra você como terapia de descompressão ou é um turno extra? Olha aqui, eu colocando o host. Ah, Kleber, é algo que me dá muita satisfação. Aham. Aqui não é hora extra, muito pelo contrário. Os últimos episódios que a gente gravou foram episódios que falavam muito do nosso cotidiano, então serviram muito um Sim, pouco como forma de desabafo, assim como esse também, né? Serviram muito como inclusive. forma de desabafo, do tipo, pô, síndrome de impostor, essas coisas, porque transição de liderança, então serviram muito como um momento terapêutico. Nós dois, apesar da gente trabalhar lado a lado ali, né, estamos juntos quase sempre, mas Sim. serviu muito, é um espaço mais tranquilo e que a gente fala com mais carinho também, Aham. sabe? Você Sim. também. E pra você, é uma terapia ou um turno extra? Olha, Jax, eu devo confessar, cara, que. Tô brincando. Pra mim é tranquilo. Gela. É muito bom, é muito bom. Aqui eu considero um hobby, sabe? É Uhum, um. E é bom ter esse momento de sentar, falar de assuntos que eu não domino e alguns que eu até sei um pouquinho. que a gente se arrisca, E né? a gente se arrisca. Aqui a pauta sai antes, porque, enfim, as vidas são corridas e a gente tenta manter esse compromisso aqui, né, pelos ouvintes que temos, Uhum. muito carinho com as pessoas e a gente faz porque a gente gosta. A gente está batendo um recorde hoje, tá? Gravando o nosso 17º ou 8º episódio juntos, fora os que não foram pro ar, que a gente não Fora os que a gente revela perdeu, segredos. fora. Você tá contando os do Bora Agilizar junto também? Não, não, tô contando não. Esse aqui é só do ponto batido mesmo. Só do ponto batido. Então a gente tá conseguindo manter essa marca de manter um podcast e espero muito que ele toque aí as pessoas, porque a gente tá falando do coração. Com certeza. E Kleber, Ah, indo assim já pro nosso finalzinho, se... é legal assim, já vou confessar, porque deu pra ouvir você digitando assim, sabe? Deu? Desculpa. Tudo bem, eu tô zoando. Só pro público saber, o ouvinte saber, né, que a gente Ah, gente, a gente tem aqui querendo manter aqui dentro dos 20 minutos, mas a gente vai claro, falando. para não ter, para não ficar longo, né, também para ser divertido. É, Mas assim, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo, para um líder que está nos assistindo, que fica com a cabeça a mil por hora durante o dia, o que você diria para ele fazer depois do ponto batido para se acalmar? primeiro, Gravar o né, podcast? pode ser também, mas dá trabalho, viu? É,
que eu diria, cara? Assim, primeiro, né? Tente fazer amigos no trabalho. Eu sei que às vezes o trabalho parece um ambiente competitivo, né? Mas eu vejo que há muito espaço, né? Ou há algum espaço para que essas relações aconteçam. E o que você deve fazer? Cara, primeiro não tentar misturar as coisas, né? Levar trabalho para casa para o trabalho, etc. Que você com certeza vai... Com certeza não, né? É uma probabilidade de você ficar bem. Acho que Uhum. o trabalho vai continuar fazendo parte da vida de todo mundo. Precisa, né? A gente precisa trabalhar, seja em que ramo for, empresa for, mas ter esses momentos de troca, de conversa, de abrir o coração. Eu jogo meus jogos, tento viajar quando dá, mas e conversar, né? Com você aqui ao vivo, uma conversa com plateia, né? Eu consegui, de uns tempos para cá, a partir de um certo horário da noite, ficar longe do celular, Que massa. sabe? É muito difícil. Se você olhar meu tempo de uso por dia, eu tenho vergonha, mas senão eu não descanso, porque além da luminosidade, daquela, é muito estímulo, né? Uhum. Você já chega estriquinado do trabalho, tararara. Aí você toma um banho, come alguma coisa e vai pro celular, mas sua mente continua, pelo menos a minha, sabe? Continua ali, ó, fritando, fritando. Então eu consegui. É muito difícil, é muito difícil. E também fazer exercício. Fazer exercício tem me ajudado muito a dar a dormir melhor, sabe? Tem me É, ajudado bastante. eu tô tentando. Eu tô aqui suado ainda do último, mas tudo certo. Então, Kleber, temos Temos mais um episódio do meu, do seu, do nosso ponto ponto batido. batido. Um dia a Valeu, gente gente. sincroniza no A ao gente vivo. consegue, a gente vai conseguir. Vai Tchau, conseguir tchau, sim. gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.